Fala galera, beleza? Bora lá então para mais uma aula direto ao ponto e hoje eu vou te ensinar um cronograma foda de aula particular, o cronograma que eu usei durante muito tempo nas minhas aulas particulares, tá bom? Alguns poucos horários que eu reservo para aula particular eu ainda uso, tá bom? Passo para meus professores que eu estou ensinando a fazer aulas particulares esse formato e cara, esse formato é o que vai fazer a aluna ou o aluno não te dar aquele migué, meu trabalho não tá encaixando com os horários, o meu não sei o que, meu sei lá, tô viajando, tô isso, tô aquilo e nunca mais volta para fazer a tua aula. Porque no final das contas, na grande maioria das vezes, a tua aula tá chata, a tua aula tá a mesma coisa, é o mesmo aquecimento, é o mesmo tipo de aparador, tu não prioriza, não foca no resultado no que a aluna, no que o aluno quer, tá bom? Tu não modifica a aula para ela, para ele, tá bom? Então eu vou te ensinar exatamente o cronograma de aula particular, beleza? Lembrando, eu não vou ensinar exercício, não vou ensinar algumas coisas ali, vou falar só, se vocês não entenderem o que é aquilo ali, dá uma pesquisada rápida no Google, no YouTube, então eu recomendo que vocês anotem, porque talvez algumas coisas vocês não usem, tá bom? Então anotem realmente para dar uma pesquisada depois e implementar na aula de vocês, que é uns detalhezinhos, eu vou explicar o porquê tem esses detalhes que fazem toda a diferença. Faz realmente tu lotar tua agenda e permanecer com ela lotada, né? Porque não adianta lotada 3 meses e sumiu todos os alunos. Então, bora pra aula lá. Seguinte, cara, montei uma parada bem legal aqui no Miro, tá bom? Miro é tipo um Mind Master, uma parada onde tu consegue passar toda a ideia. Então aqui tá o cronograma de aula particular, beleza? E a gente vai começar aqui em cima. Tem Moical, tem tipos de treino aqui, formatos, mas vamos começar pelo começo aqui com bandagem. Então, primeira coisa que eu faço é colocar bandagem. Por que tu coloca bandagem? Porque não manda o aluno aprender no YouTube e colocar a caceta da bandagem. Cara, eu gosto de colocar bandagem primeiro, porque eu coloco mais rápido. E aí a gente economiza um bom tempo de aula. Segundo, eu confio na minha bandagem, porque um aluno que nunca treinou na vida, ou uma oftalmologista que não pode machucar a mão, ela faz cirurgia em olhos de bebês, por exemplo, de crianças, com estrabismo, com isso, com aquilo, então ela não pode machucar as mãos dela. Imagina se aquele dia ela tá meio avoada e colocar a bandagem errada e machuca a mão. Ela nunca, não vai, primeiro que ela nunca mais vai treinar contigo, vai ficar com medo de treinar Muay Thai. Segundo que ela vai ficar, sei lá, uma semana, 2 semanas sem trabalhar, então não vai te pagar. E ela vai falar isso e provavelmente vai cancelar o plano. Então, cara, coloca a bandagem. Coloca do jeito bem seguro. Se possível, coloca 2 bandagens, deixa a mão dessa pessoa mais protegida possível, tá bom? E eu acho ideal levar no máximo 2 minutos para fazer isso. Outra coisa também é que daí tu dá uma mimada na aluna, porque, por exemplo, tu tá colocando bandagem, tu vai perguntando como é que foi o final de semana, porque tu faz aquilo todo dia, então tu não precisa estar concentradaço. Então tu pergunta como é que foi o final de semana, como é que, sei lá, o que que ela fez naquele dia, sabe? Pra ela já é um pouquinho de psicólogo, aí ela vai conversando contigo, vai descarregando o que ela fez, o que ela não fez no dia, ou ela ou ele, né? Vou falar sempre no feminino porque por conta do elas, né? Então, mas vocês estão entendendo que é pra homem também, caso vocês deem aula particular também pra homem. Daí vai quebrando o gelo nessa bandagem. Soltura articular, já vai quebrando o gelo também. O que é soltura articular? Dá uma pesquisada no Google, no YouTube, tu vai ver rapidinho, assim, de uma forma bem simples, vai ter alguém explicando o que é soltura articular. Mas eu coloco porque dá uma... Realmente diminui a chance do aluno, da aluna ter uma lesão, tá bom? Não diminui, tá, drasticamente, mas diminui. E pro aluno, pra aluna, é um sinal que tu tá cuidando dela, tá se preocupando com a integridade física dela. Tá bom? Então é importante, na minha opinião, colocar a soltura articular. Isso principalmente por causa da venda, para o aluno sentir isso. Meu Deus, tá, eu tô na frente de um profissional e ele tá cuidando do meu corpo e ele tá fazendo o máximo possível para não ter risco nenhum de lesão. Tá? Basicamente por isso. Daí a gente vai para a explicação do aquecimento. A explicação do aquecimento tem que levar no máximo 4 minutos, estourando assim. Ó. Se for muito devagar, tipo assim, ó, 4 minutos. Tem que ser, o ideal é menos, mas no máximo 4 minutos. E aí o aquecimento, no que eu acho certo, tem os formatos de 8, de 10 e de 12 minutos, tá bom? Com 4 exercícios, beleza? Por que 4 exercícios? Nesse formato aqui de 8 minutos, você pode fazer 4 exercícios, tá bom? E tem o força aqui, né? Que eu vou explicar para vocês rapidinho. Por exemplo, exercício de aquecimento. A gente vai colocar um polichinelo, aí ele vai ter um exercício de força, que é o quê? Um exercício de força é uma, sei lá, flexão diamante. E aí, terceiro exercício vai ser um burpee. E quarto exercício vai ser um afundo alternado. Beleza? Então são 4 exercícios. Um de cardio, um para exercício superior, outro de cardio, que é o burpee, e o afundo intercalando, que é um exercício de força também. Então aqui, fazendo 2 voltas completas, dá 8 minutos, tá bom? De 1 minuto cada exercício. Então ela fez um aquecimento, trabalhou parte superior, trabalhou parte inferior, tá bom? Então eu acho que 4 exercícios é o ideal.
Aí tem formato de 10 minutos, onde tu pode aumentar um pouquinho o tempo. Pode jogar ali, acho que para 1 minuto e 15, mais ou menos. E aí já fecha em 10 minutos. Ou pode botar 45 segundos de atividade, que aí tu consegue fazer, em vez de 2 voltas, umas 3 voltas. Então tu consegue jogar. Mas na minha opinião, o mínimo 8 minutos e no máximo 12 minutos. Então tu consegue ir jogando. Beleza? Só fazer umas continhas rápidas que logo tu se acha aí, tá bom? É 45 de atividade, por 15 de descanso, ou 45 já troca para outro exercício. Mas na minha opinião é importante ter 4 exercícios, 2 de cardio. Vou botar aqui do lado para ficar mais claro. 2 de cardio e 2 de força. E tem um joguinho com esses exercícios de força também, que é muito importante, que ele se conecta com esse jogo aqui dos estilos, tá bom? Fimã, Muay Thai, Muay Thai. Eu preparei, deixei bem legal e bem montado. Tá bom? Beleza. Tem o descanso também. Terminou a parte do aquecimento, a parte de força, vai pro descanso da aluna. A aluna deu uma descansada, tu cuida dela ali, pergunta se ela quer água, se ela não quer água. Beleza? Vai ali. Eu, nas aulas particulares, inclusive, se ela tá cansada ali, tá ali, pô, no colchonete, largada, respirando, eu vou lá e sirvo no copo dela lá a água, inclusive, tá bom? É uma questão de realmente tu cuidar, ter cuidado com ela ali. Tá bom? E pode ter certeza absoluta que esses detalhezinhos fazem toda a diferença para um atendimento 100%. Depois ela está descansando, tu faz a explicação de Muay Thai, tá bom? O que é a explicação de Muay Thai? O que vai ser feito dali pra frente? Porque agora ela vai colocar a luva, tu vai colocar os aparadores e aí vai começar a parte de Muay Thai. Por que tem que explicar? Ah, hoje a gente vai bater mais esses golpes, não aqueles, porque esse estilo é assim, assim, assado, e tu explica exatamente aquele estilo que vai ser trabalhado. Porque esse aluno, essa aluna vai te ver como um profissional de verdade, tá bom? Um profissional, cara, realmente ele entende do que ele tá fazendo. E isso principalmente para quem tá começando, naquela aula experimental, na segunda, terceira aula, segunda semana de treino, que ainda não te conhece muito bem, viu algum vídeo, uma foto lá e marcou a aula experimental, tá bom? Mas não te conhece muito bem. Então, fazer uma explicação bem legal do que vai ser trabalhado no dia, sobre um estilo, por exemplo, hoje a gente vai trabalhar Muay Thai. É um lutador, uma lutadora que tem foco em clinch, em joelho e cotovelo. Consegue ver isso numa luta de Muay Thai, os estilos de um lutador com o outro. Não sei se tu já viu um lutador que, sei lá, dá mais soco do que chute. Ele vai lembrar lá do UFC, que viu uma luta, ou talvez não lembra. E aí, só que tu vai educando, vai ensinando a essa aluna sobre Muay Thai. O que é Muay Thai, tá bom? Devagarinho, explicando cada dia, tá bom? E aí, no máximo 4 minutos, tá bom? Pra não atrasar a aula, não dá pra ser uma aula teórica também, né? No máximo 4 minutos. Acabou essa parte do descanso do aluno e da explicação do que vai ser feito, totalizou no máximo 24 minutos de aula. Se quiser fazer as contas aí, pode fazer, mas vai dar no máximo 24 minutos de aula. Tu já explicou o que é para ser feito, tu vai para a parte do Muay Thai, onde vai levar, na minha opinião, certo, tá bom? Isso tudo só relembrando, é só a minha opinião, do jeito que eu trabalhei, do jeito que eu acho certo de fazer. 20 minutos de Muay Thai. Essa parte de 20 minutos de Muay Thai. O que são 20 minutos de Muay Thai? Aqui são 3 formatos básicos que eu gosto de usar, que dá um dinamismo bom para a aula, mas vocês entendendo isso aqui, vocês podem criar aulas de vocês. Mas são 3 formatos bem legais, bem dinâmicos. Tá bom? Primeiro, vamos começar pelo mais... Deixa aqui para ele ficar mais tranquilo. Vou começar com de 4 rounds. O que é 4 rounds? São 4 rounds, 2 minutos de atividade, 2 minutos no aparador. Aí, terminou esses 2 minutos no aparador, ela vai para 1 minuto de abdominal, onde o abdominal, querendo ou não, o cardio vai baixar bastante, porque o abdominal normalmente faz deitado ou faz sentado. Eu acho que o que mais pega cardio de abdominal, acho que é aquele bicicleta que tu vai alternando, mas o de resto, normalmente baixa bastante cardio. E bota mais 2 minutos de descanso. De descanso 2 minutos, já volta para 2 minutos de aparador e assim vai até fechar 4 rounds. Esse é um formato. Outro formato, que é um formato bom assim para fazer uma quebra, é esse aqui de 6 rounds, tá bom? Onde 6 rounds vai ser 30 segundos de explosão. E aí vai ter uma outra aula onde eu vou explicar exatamente o que é um treino de explosão, o que é um treino, tipo, por exemplo, esse no aparador, né? Como a gente faz um round de 2 minutos no aparador, como é que faz 30 segundos no aparador de explosão, como é que faz 1 minuto, tá bom? Mas aqui eu vou só explicar o cronograma para vocês, tá bom? Então são 30 segundos de explosão, 30 segundos de descanso, mais 30 segundos de explosão. Só dando um exemplo rápido, por exemplo, 30 segundos de jab direto e cruza-cruza. Aí 30 segundos de descanso ativo. O que é um descanso ativo? Um polichinelo, uma corda, uma coisinha bem leve, só para não realmente não baixar muitos batimentos. Depois volta para mais 30 segundos de jab direto e cruza-cruza. Aí vai para 1 minuto de abdômen. Opa, caramba. Selecionando aqui, demorou. 1 minuto de abdômen e 1 minuto
de descanso. Beleza? E aí sim, repete durante 6 rounds. É um treino um pouco diferente, onde foca mais em explosão, menos em correção de golpes, para dar uma quebrada no padrão de aula. E aí tem um outro formato que são 8 rounds. Daí são rounds de 1 minuto, por 30 segundos de abdominal só. E aí, esses 30 segundos de abdominal tem que escolher bem o abdominal, às vezes colocar uma anilha para ficar um pouquinho pesado, senão 30 segundos não pega. Isso, claro, dependendo do aluno, dependendo do caso. Isso tem que ter esse cuidado, né? Porque tem um aluno que, sei lá, treina 3 vezes por semana há 6 meses, 30 segundos de abdominal de remador, não vai pegar o abdômen dela. Então tem que colocar um pezinho, coloca uma anilha, sei lá, de 3 quilos, talvez se for muito forte, dependendo do peso dela, uma anilha de 5 quilos, isso tudo varia. Tá bom? E esses detalhes mais a fundo também vai ter outras aulas. Mas esse é um formato, tá bom? Para explicar o cronograma. 1 minuto de atividade, 30 segundos de abdominal, 1 minuto de descanso e volta para mais 1 minuto de aparador. Beleza? E agora olha só a mágica. Agora vai ficar legal. Olha essa parada doida que eu criei aqui. A gente tem no Muay Thai 4 estilos de Muay Thai. O Muay Khao, o Muay Fiman, o Muay Mate e o Muay Dan. Beleza? Esses 4 estilos maravilhosos aqui. Eu deixei aqui separado uma regra. O que é uma regra? No Muay Khao, a gente bate socos, joelhos e cotovelos 70% dos golpes. Tá bom? Tu vai calcular exatamente os golpes? Não vai calcular, tá? Foi 10, foi 20, foi 30, mas mais ou menos 70% dos golpes. Tá bom? Então, de 10 golpes, 7 deles tem que ser socos, joelhos e cotovelos. Tá bom? Então, o que vai ocasionar nessa treino de Muay Thai? Ela realmente vai ter a experiência de estar trabalhando ali 4 rounds, ou 6 rounds, ou 8, 6 ou 4 rounds, com tempos diferentes, de socos, cotoveladas e joelhadas. Então, naquele dia vai dar pouquíssimo chute, tá bom? Porque vai ter um outro dia que vai ser o dia do Muay Thai, onde vai dar socos, chips e chutes altos. E 70% dos golpes são isso. E vai, tipo, nesse dia é o dia que vai ter bastante chute. Vai focar bastante no chute, bastante no chip, bastante nos socos altos, tá bom? Por quê? Porque vai ter um outro dia que vai ser de Muay Mate, onde vai focar bastante em socos altos, socos baixos, intercalando bastante com os chutes na altura da coxa. Beleza? 70% dos golpes também. Vai ter um chip, vai ter um chute alto, vai ter uma cotovelada, uma joelhada, vai ter, só que vai ser a minoria naquele aparador. E aí, o Muay Thai dá uma misturada mais doida, que são socos em cima, soco embaixo, cotovelo, joelho, chutes altos. Só que tem uma coisinha também interessante no Muay Thai, que eu normalmente peço para os alunos empurrar, botar as mãos nos ombros assim, empurrar para abrir distância e continuar batendo, empurrar para abrir distância e continuar batendo, como se fosse realmente uma lutadora Muay Thai que está procurando espaço, que está indo para frente, está andando para frente, com a característica da Muay Thai, e aí está encurralando espaço, e aí ela empurra, abre espaço e continua batendo soco, cotovelo, joelho, vai intercalando bastante nesse dia, tá bom? Só que olha só que doideira. Vocês podem pegar um Muay Thai e usar nesse estilo aqui. E aí, num outro dia, fazer um Fiman e usar nesse outro tempo. E aí, no outro dia, fazer um Muay Mate e usar nesse outro tempo aqui de 8 rounds. E aí, o Muay Thai, tu faz lá naquele 4 rounds de novo. E aí, tu pega um Muay Thai, agora, em vez de fazer naquele primeiro, tu faz nesse segundo. Agora, tu pega um Fiman, em vez de fazer no segundo, faz no terceiro. E assim, tu tem uma combinação gigante, assim, de tempo de aparador com estilo, sabe? E isso dá um dinamismo pra aula bem legal, porque a aluna, ela não sente que ela tá fazendo sempre a mesma coisa. Você sente que, tipo assim, por exemplo, uma pessoa que faz 2 vezes por semana, ela vai fazer um treino de Muay Thai, um treino de Fiman. Na outra semana, ela faz um treino de Muay Mate e um treino de Muay Thai. Aí, na terceira semana, ela vai fazer um treino de Muay Thai, só que com um tempo diferente. Então, supondo que no primeiro treino de Muay Thai ela fez 8 rounds de 1 minuto, nesse outro treino de Muay Thai ela vai fazer 6 rounds de 30 segundos de explosão. Ela nem vai sentir que é um treino de Muay Thai, ela vai achar que é outro treino. Na cabeça dela, tipo assim, ela vai ver que ela tá dando um soco, cotovelo, joelho, só que como mudou muito a dinâmica por causa do tempo, já é, tipo, outro treino. O que acaba deixando a aula bem dinâmica, tá bom? Eu vou só botar para carregar aqui 2 segundinhos. 1, 3, 2, 1. Só para não ter risco de cair a gravação. Beleza, quase quebrei tudo aqui, deixa eu ver. Tá gravando? Tá gravando, tá tudo certo. Vamos mudar, não vou parar a aula agora. Beleza, ó, seguinte, a gente vai seguindo. Tá, vocês entenderam aqui essa dinâmica, né? De misturar os tempos, misturar os estilos. E aí tem uma outra regrinha que eu uso bastante também, que eu acho bem interessante, tá bom? Que nos dias que a gente vai fazer
Muay Thai, esses vão entender porque que tá linkado com aquele outro no aquecimento lá que eu tinha falado antes. Lembra do aquecimento que tem essa partezinha de força que eu falei que era linkado com a parte de Muay Thai? É aqui agora que vai ter. Na parte de Muay Thai, a gente faz o aquece misto. O que é o aquece misto? Lá no aquecimento, coloco o aquecimento normal, exercício de cardio, só que de força eu normalmente coloco um exercício para superior, por exemplo, flexão diamante, ou por exemplo, elevação lateral com os pesos para pegar ombro, pegar um pouquinho de trapézio. E coloco um exercício para perna, elevação pélvica, para pegar glúteo, coxa, posterior, né? Ou agachamento para pegar posterior, pra pegar anterior de coxa, parte da frente da coxa. Aí coloco um exercício para inferior. Então, de Muay Thai, como a gente trabalha socos e joelhadas, então pega os dois juntos, eu coloco misto. No Fiman, como a maioria dos golpes vão ser com a perna, vão ser tips, vão ser chutes altos, toda a parte de força do aquecimento vai ser para superior. Então, botaria uma flexão, uma elevação lateral, ou um bíceps, mais um treino, um exercício de costas, fora os dois exercícios de cardio, tá bom? Por quê? Porque se a gente trabalhar num dia que vai dar muito chute, muito tip, fazer agachamento, fazer elevação pélvica, onde já vai trabalhar bastante a coxa dela e os glúteos dela, acaba que na hora de chutar, de dar os chutes, que é o que a gente quer fazer naquele dia, ela vai ficar com a perna meia boca, ela vai ficar com as pernas mais cansadas, e acaba que ela não aproveita tão bem o aparador, a experiência dela não fica tão boa, e ela não consegue aproveitar muito bem, e acaba que ela vai talvez até desmotivando ao longo do tempo, tá bom? Porque ela, sei lá, não consegue bater, porque a perna tá cansada, porque fez muito agachamento antes, talvez vocês já tenham ouvido isso, porque eu ouvia muito antes de começar a aplicar isso, eu ouvia bastante. Eu fazia um treinão de agachamento, de afundo, isso, aquilo, e ia mandar a agulha chutar 10, 20 de um lado do outro. E aí ela simplesmente, claro, não rendia um pouco, mas não rendia o suficiente. E aí, como ela queria descarregar, queria desestressar, ela não conseguia aproveitar muito bem o treino. Mesma ideia no Muay Thai, tá bom? No Muay Thai, exercício como vai ser mais focado em socos altos, socos baixos e chute baixo, mais foco total em socos altos e baixos, o exercício de força para mais para inferior. E no Muay Thai, como é bem misturado, também faz um misto. Tá bom? E isso aqui, cara, vai deixar a aula de vocês assim, ó, muito, muito profissional. E o que é uma aula profissional? Uma aula que realmente os alunos gostam de comparecer, gostam de fazer, sabem que cada vez que forem fazer a aula vai ter uma coisinha diferente aqui, outra lá, ou pelo menos vai dar uma dinâmica diferente de tempo, tá bom? E normalmente também os alunos têm mais resultado com isso, né? Porque tem um descanso bom aqui dos exercícios e tipo, fica mais legal, ela comparece mais, então acaba que os resultados ficam melhores. Fez esse cronograma aqui, escolheu, hoje vai ser Muay Thai de, sei lá, 6 rounds de explosão de 30 segundos por 30. A gente vai para 6 minutos de alongamento mais relaxamento, tá bom? E um alongamento mais relaxamento, vocês podem dar uma pesquisada também. Eu não vou explicar exatamente quais exercícios, porque tem vários tipos de alongamento. Dia de Muay Thai é interessante fazer alongamento assim, dia de Fiman é mais interessante alongar as pernas, de Muay Thai alongar mais os braços, Muay Thai mais assado, tá bom? E ter um relaxamento, onde eu peço para os alunos fecharem os olhos, respirar bem fundo, tá bom? E concentrar na respiração, coisa de 1 minuto, cara, 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, só para baixar bem os batimentos cardíacos, porque daí a aluna, ela fica mais presente com aquela sensação de alívio pós-treino, quando ela respira bem fundo no final da aula. Respire, solta, fica 1 minuto fazendo isso, o cérebro dela oxigena muito, ela baixa os batimentos cardíacos, ela fica muito mais presente para aquela sensação de endorfina, de leveza pós-treino. E o que faz ela amar a aula, adorar a aula e permanecer cada vez mais contigo e fazer o que eu tinha falado antes, lotar a tua agenda e permanecer com a agenda lotada, recebendo o que tu merece para fazer essas aulas. Beleza? Então, acho que aí vamos ver, deu quase 20 minutinhos de aula, mas consegui explicar esse cronograma de aula particular. O que tem de alteração aqui que pode ser feito, tá bom? Nessa parte de força. Dependendo do foco da aluna, por exemplo, assim, uma aluna ela quer total definição, ela não quer emagrecimento, ela é bem magrinha, normalmente as gurias mais magrinhas, tipo assim, ó, sei lá, tem 1,60 de altura, 50 quilos, e ela quer definir, só que ela quer fazer Muay Thai. Aí tu pode intercalar, tirar aqui, botar um aquecimento só de cardio e botar 3 exercícios de força. Tá bom? Daí chega uma aluna, por exemplo, que ela tá bem gordinha, ela tá bem acima do peso e o foco total dela tá em emagrecer. Você pode pegar aqui, pegar essa força aqui,
e deixar só um de força e botar 3 exercícios de cardio, tá bom? Que aí vai ajudar bastante a intensificar o emagrecimento. E na hora dos aparadores, usando esses três tipos de tempo e esses 4 estilos aqui de Muay Thai que a gente tem, dentro do aparador, se a aluna quer emagrecer, eu normalmente foco mais em acelerar o aparador e não tanto em força. E eu sei que o Muay Thai ele é força, é contundência. Tanto é que, porra, tenho 38 lutas e tudo mais, então eu sei exatamente o que é isso. Só que aquela pessoa, ela não tá nem aí pra isso, aquela pessoa quer emagrecer. Tá bom? Então tu pega, na minha opinião, tu esquece que o Muay Thai é força e foca na velocidade, foca em ela realmente aumentar o cardio dela e não em bater os golpes com toda a força. Porque quanto mais rápido e, claro, com uma força média, mais focando na velocidade, o cardio dela vai aumentar mais rápido. Então isso faz com que ela emagreça mais rápido. Agora, se o aluno ou a aluna quer definir o corpo, aí tu foca exatamente como é o Muay Thai, mais isolado e com toda a força do mundo, instruindo ela para bater com toda a força que ela tiver. Isso vai ajudar muito na definição, porque ela tem que fazer uma força, que tem que gritar, contrair o abdômen, girar, e aquilo faz ter uma definição muito maior, esse formato de aparador, tá bom? Então, só uma explicação rápida sobre esse estilo assim de emagrecimento e definição, que dá para ser alterado no aquecimento e que dá para ser alterado no Muay Thai. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu acho que foi bem produtiva. Consegui explicar tudo bem direitinho sobre o cronograma que eu uso para aulas particulares, que na minha opinião funciona muito. Se vocês estão curtindo essa aula, velho, entra no meu canal ali do YouTube e realmente segue ali, porque pô, meia hora eu tô aqui explicando para vocês uma parada que eu demorei anos para testar, para botar em prática e ver que funciona. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar sobre tudo isso que eu expliquei para vocês agora, tá bom? Então, e isso pode fazer realmente tu ganhar muito mais grana com aulas particulares de Muay Thai. Então, velho, pelo menos me segue lá no Instagram, se inscreve ali no YouTube, é Maurício Teles, tá bom? E é nóis, tamo junto, até a próxima aula.